considerado uma história antiga já, e sem interesse para muita gente, então, mas eu me interessei. E mais que eles fechavam as portas, eu queria saber mais. Tráfico não é por opção. Então essas mulheres eram enganadas, normalmente vinham de aldeias muito pobres, né? Do interior da Europa Oriental, de terras polonesas, de terras alemãs, terras austríacas, russas. Apareciam rapazes bem vestidos, com poder de sedução. E eles abordavam jovens, moças assim, muito novas, normalmente pobres, e oferecia para elas um futuro que elas não poderiam ter jamais naquela Europa empobrecida e saída da guerra. Elas tinham as suas formas de proteção, quer dizer, elas criaram não só a sua sinagoga, que foi mudando de lugar, e criaram uma associação de ajuda mútua também, fizeram o famoso cemitério, não é? De Inhaúma, onde elas eram enterradas. Então elas criaram uma rede de solidariedade entre elas, fundando essa associação de ajuda e de solidariedade. Eu acho que a última vez que eu fui lá, no cemitério, eu me lembro o ano, foi 81, porque veio parar aqui no Rio um amigo meu, um ator muito famoso chamado Topol. Vocês se viram o filme Violinista no Telhado? Ele foi parar naquele cemitério em Inhaúma, chorou sentidamente quando viu aqueles túmulos todos lá. Elas formaram a primeira Hevra Kadisha, que é a primeira sociedade de enterro judaica no Rio. Juntaram dinheiro para comprar um pedaço de terreno em Inhaúma para fazer um cemitério. Para elas, a coisa mais importante da vida virou a morte. Então elas queriam ser enterradas como judias, mas não podiam ser enterradas não tinham outros cemitérios judeus, mas mesmo se tivessem, elas não tinham ordem de entrar porque elas eram consideradas sujas para a religião. E também tinha uma sinagoga na Afonso Cavalcante, que deve ser a primeira sinagoga no mundo dirigida por mulheres. O casarão que era feito, os rituais, né, religiosos, que desabou, eles saíam lá debaixo da capela, e aqui que era a reunião dos familiares, era aqui no casarão, que tinha um rabino próprio deles. Que inclusive nos enterros tinha bolo e guaraná, era tipo uma festa que eles faziam. A sinagoga das polacas ainda existia, sinagoga muito impressionante pela instalação. Tinham cadeiras de jacarandá maravilhosas, a parte que se chama Aron Kodesh, que é onde fica a Torá, muito bonita, muito bem decorada. E o mais curioso de tudo é que tinha aquelas cadeiras, eu me lembro, arredondadas, da melhor qualidade de jacarandá, e muitas daquelas polacas eram donas daquelas cadeiras. Então tinha uma plaquinha de metal com o nome de cada uma delas escrito. E algumas colocavam, digamos, o seu nome de batismo, e outras tinham o chamado nome de guerra. E conversando com aquela pessoa que tomava conta lá da sinagoga, ele me deu o endereço de uma das polacas remanescentes. E ela morava ali perto do mangue ainda. Era uma senhora velhinha, ela tinha quebrado a perna e estava deitada numa cama. E o ambiente era meio promíscuo ainda. No meio do mangue era meio uma casa de cômodos. E essa senhora, chamava Dona Rebeca, o nome de guerra, digamos assim, era Dona Beca. E a minha avó, para ajudar a renda familiar, fazia uns biscoitinhos. E o meu pai, nas grandes festas religiosas, o meu pai ia vender esses biscoitinhos na sinagoga das polacas. E a minha avó fazia 1000 recomendações para o meu pai, vai lá, vende, volta logo e tal. E o meu pai chegava lá, maior festa, dizia que as festas mais legais eram lá. E pelos anos 40, quando chegavam os chamados grandes feriados judaicos, como Ano Novo e Yom Kippur, então tinham as celebrações na sinagoga delas. Acontece que, evidentemente, que elas não tinham rabino. E eu me lembro da Dona Beca me contando que eles não tinham rabino, mas toda a cerimônia judaica, fora o rabino, que celebra, tem sempre um cantor, que até em hebraico chama-se Hazan. Então tem sempre um Hazan que canta as orações. E ela até me falou que tinha o filho de um alfaiate, ele cantava tão bem, que do lado de fora da sinagoga, juntava gente para ouvir. E chega uma Torá nova justamente para a sinagoga das prostitutas. E faz parte
né, de um certo ritual, de quando chega uma Torá nova. Torá é os 10 mandamentos, quer dizer, o livro sagrado, que essa Torá caminhe pela cidade ou pelas ruas e tal, com júbilo, né, tal. E houve, de fato, essa comemoração, prostitutas na rua segurando, felizes da vida, a chegada da sua Torá, e um grupo de jovens judeus realmente atacam essas prostitutas, sofrem direto ou indiretamente a violência desse fato. Jornais da comunidade apoiam esse ato. Porque como elas eram barradas de entrar nos eventos da sociedade judaica, os chamados judeus bem postos e tradicionais também eram barrados de entrar nos eventos delas. Mas um amigo do meu pai, que meu pai me contou essa história, um amigo conseguiu entrar. E estava cheia a sinagoga, ele ficou em pé e uma dessas mulheres estava perto dele. Aí a mulher virou para ele e disse assim: o senhor não se incomoda de afastar um pouco de mim? Ele disse: por quê? Eu estou me incomodando por acaso? Disse: não, o senhor não está me incomodando. É que está escrito, não sei aonde, ela fez uma referência lá, que quando uma filha de Israel sai do bom caminho, a terra em torno dela fica ardendo. O senhor está pisando na terra ardente, melhor não pisar. Você tem, por exemplo, nesse dia de uma apresentação de um grupo de teatro, cafetões e prostitutas indo para assistir a peça, e tem uma briga física mesmo entre, digamos, jovens que estariam rejeitando as prostitutas e os cafetões, que não queriam permitir a entrada. Quer dizer, então não é uma convivência nem um pouco pacífica. Vinha a companhia de teatro em Yiddish, que representava em Yiddish, geralmente vinha de Buenos Aires para cá. E se apresentava lá no Teatro Fênix, e quando elas queriam ir assistir os espetáculos, elas eram barradas. Assim como os judeus, ao longo dos séculos, eram perseguidos e não podiam entrar em determinados lugares, e essas mulheres sendo barradas também de participar de um evento, elas se tornaram os judeus dos judeus. Trabalhei como médico no Lar dos Velhos da coletividade judaica lá de Porto Alegre. E entre esses idosos tinha uma mulher extremamente sensual. Isso pode chamar atenção, como é que uma octogenária seja sensual, mas ela era. Era uma mulher que estava sempre se olhando no espelho, fazendo gestos. Por outro lado, ela não era bem vista pelos outros residentes. Isso era uma coisa óbvia, porque quando chegava a hora do café, por exemplo, ela ia sentar numa mesa, as pessoas que estavam naquela mesa levantavam e mudavam de lugar. Quer dizer, ninguém queria ficar junto com ela, ninguém queria falar com ela, e ela ocupava um quarto sozinha. Ao contrário dos outros, eu notava que ela não me reconhecia como médico. Ela achava que estava recebendo a visita de um homem. E, finalmente, um dos outros residentes do Lar dos Velhos me disse: mas então o senhor não sabe que ela é uma daquelas? O problema é que as pessoas não querem admitir que eles conheceram. Nos outras partes do mundo não é. É interessante que mesmo nas comunidades judaicas que eu tenho falado com as pessoas, eles todos me perguntam: mas por que tanto tempo para esta história vir para as pessoas conhecerem esta história? Na comunidade havia um pacto de silêncio em relação a isso. Eu estava numa reunião com uma pesquisadora muito famosa no Rio, e quando eu comecei a falar no assunto, ela me mandou embora da casa dela. Foi muito difícil, porque ninguém queria me dar nenhum dado. Inclusive fui, de certa forma, pressionada para desistir. O casal que pesquisava, um deles já morreu, me disse: você está mexendo no lodo. Aquilo realmente me deu um tranco para trás. Eu freiei um pouco, um tempo, depois eu voltei com toda a carga. Acabei escrevendo uma novela chamada O Ciclo das Águas. O livro foi comentado, inclusive, e principalmente dentro da comunidade judaica, né? E aí eu passei por algumas cenas interessantes, porque eu recebia telefonemas anônimos, né? Mas cujo sotaque não era difícil de identificar, né? De pessoas que diziam: mas o senhor não devia ter escrito sobre esse tema, o senhor não sabe que roupa suja a gente só lava em casa, né? Isso aí não é para os goim ficarem sabendo. Não tive, infelizmente, quando eu escrevi o livro, em mãos o lupanar do Ferreira da Rosa. Depois que eu publiquei o livro, é que o lupanar me foi ofertado
pelo Sr. Carlos, neto do próprio Ferreira da Rosa. E qual era a história dela? Ela tinha sido uma daquelas mulheres trazidas, né, da Europa Oriental através do tráfico de mulheres, cuja sede principal estava em Buenos Aires, né, com a organização conhecida como Tzvi Migdal. Porém, havia ramificações, inclusive no Brasil, no Rio, São Paulo, e também em Porto Alegre, onde a Tzvi Migdal, pelo que se dizia, mantinha um cabaré. Aí a turma do ginásio, nós saímos para festejar e nós entramos em um dos bordéis e a cafetina Amor, a gente percebia até pelo sotaque, pelo layout, disse logo que era uma judia, e quando nós entramos, ela disse assim: podem entrar, meninos, podem entrar, que a carne é kasher. Kasher é uma forma especial de preparar comida, sobretudo de cortar carne, sob a supervisão do rabinato. Inclusive os ortodoxos não misturam leite e carne, enfim, tem uma série de coisas. Aí eu me lembro que, conversando com essa dona Beca, ela virou para mim e disse assim: menino, o freguês era tareif, mas o dinheiro dele era kasher. As polacas faziam parte do grupo mais pobre. Elas eram, digamos, as mulheres de janela ou as mulheres públicas que pertenciam, digamos, ao nível, na escala mais baixa, né? Eram moças que eram prostituídas na Europa, com a falsa promessa de casamento. No navio elas já eram prostituídas pela máfia judaica e aqui chegavam, iam para os bordéis de baixo nível, ali no entorno também da Praça 11 e depois no Mangue. Normalmente elas saíam da Europa, passavam por Buenos Aires, porque havia uma preferência por mulheres mais jovens em Buenos Aires, e muitas delas, depois de Buenos Aires, vinham para o Rio de Janeiro. A história sempre era de alguém que tinha ido da Europa Oriental para a América, que tinha ficado rico, que agora queria casar, iam da Europa Oriental para a França, em geral para Paris ou para Marseille. Lá elas eram confrontadas com a realidade. Elas eram iniciadas no sexo e, ao mesmo tempo, elas aprendiam algumas palavras em francês. Aí, isso é uma coisa interessante. Elas não eram apresentadas como polacas, né? Aqui na América do Sul. Elas eram apresentadas como francesas. Nunca o Brasil regulamentou a prostituição, mas eles buscavam, digamos assim, acantonar a prostituição em áreas fora das vistas das famílias. A prostituição não era considerado crime, né? Era considerado pelos higienistas como mal necessário, como defesa das mulheres de família, porque havia um padrão de moralidade que diferenciava bastante homens e mulheres. E a prostituição era tida como alguma coisa necessária para atender à virilidade masculina. Mas há vários viajantes estrangeiros que no final do século XIX dizem que o Rio de Janeiro era uma casa de tolerância a céu aberto. A época em que Oswaldo Cruz foi o diretor de saúde pública aqui no Brasil, o problema da prostituição era um problema muito sério. E a diretoria de saúde pública listou os homens que cuidavam disso, né? E quase todos, evidentemente, tinham sobrenomes judaicos. Isso era uma área na qual o judaísmo estava muito presente, para vergonha da comunidade. A palavra kaften, que hoje é uma palavra mais ou menos universal, na verdade é uma palavra judaica, né? Se refere ao kaftan, aquele espécie de sobretudo comprido que os judeus usavam, né? Nenhum judeu está soltando foguete porque existia Tzvi Migdal, porque tinha polaca, porque tinha prostituta, porque tinha cafetina. Elas eram utilizadas ou para trazer as moças, se apresentando como tias, né? Algumas iam à Europa e traziam as moças, e outras eram administradoras dos bordéis. Então, algumas foram presas e foram processadas
por serem administradoras de bordéis e, digamos assim, agentes, inclusive, de traficantes que às vezes nem estavam no Rio, estavam em Buenos Aires ou estavam na própria Europa. Havia uma série de convenções internacionais que diziam que o capitão, né, quando fosse preso, ele seria preso na própria região onde ele estava atuando, mas o Brasil expulsou bastante desses traficantes de mulheres. Não foi nada fácil. Foi a pior pesquisa que eu fiz em termos de dificuldade. O problema é que a maior parte delas eram analfabetas e foi fundamental falar com o último contador delas, o Sr. Alberto. Eu achei ele aqui no Rio. Também tem um ótimo livro que foi escrito na Argentina sobre uma das polacas argentinas, Raquel Lieberman. Foi uma das mais importantes. Ela derrubou a organização dos homens que exploravam essas mulheres na Argentina. Falar com descendente na Argentina é completamente diferente. Bem, não são descendente direto, é já neto. E um dia meu pai me conta que a Dona Rosa, na realidade, que era a avó dessa minha amiga, não era a avó dessa minha amiga. Na realidade, ela tinha sido uma prostituta judia em Buenos Aires. E lá ela tinha uma grande amiga prostituta também, que teve um filho. E essa prostituta falece. E Dona Rosa, então, assume o filho dessa sua amiga. O então freguês mais frequente, sei lá, da Dona Rosa, assume viver com ela para criar esse menino. E resolvem mudar de vida e vir para o Brasil. Acho que é o dia do perdão, se não me engano. O cemitério fecha e tem um dia específico de visitas, que é colocado essas pedras de obra, pedra de fogo, e colocam no túmulo e faz a reza. Quando chega na época, fica um funcionário aguardando ali e não vem ninguém. Do meu tio pra cá, a parte pior foi a parte que eles tiveram que tirar o pessoal que tá acostumado a ficar aqui dentro. Esses vândalos que não tinham o que fazer, aí ficavam atacando pedra nas portas. Mataram um cara, um ladrão, na época com o muro abaixo, e puxaram uma tampa lá na ponta e jogaram o corpo do cara lá dentro. Que estava tão abandonado que tinha capim que ultrapassava as lápides, porque tem algumas lápides que tem esculturas, né? Tem o Moisés, tem as tábuas da lei. O resultado foi que algumas lápides estavam perfeitas e uma grande parte delas só tinha a parte de cimento. Não tinha nome, não tinha nada. E foi aí que eu fui perceber que existia uma organização que tomava conta delas, era autônoma. Elas tinham uma organização interna, a tal da Associação Feminina, um sistema de ajuda, de solidariedade. Eu fiquei muito impressionada com isso. Enfim, elas procuravam manter a ética judaica, mesmo nessa situação de isolamento dentro da comunidade. É uma história ótima de mulheres e o poder de mulheres. E essa história das polacas ainda não está bem contada, tem muito mais. Essas pessoas se abrissem, se os outros arquivos fossem descobertos, tem muito mais material ainda para contar.